Muito bem, voltamos com o programa Roda Viva. Está falando tanto Porto Digital, voltamos com o Porto Digital. Nós voltamos com o Roda Viva, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Eu acho que Pierre ia responder o Alexandre. Como é o último bloco, vou pedir a vocês que façam as perguntas rápidas para que Pierre possa assim respondê-la. Alexandre, só para recapitular, o desafio que você tem pela frente, né, as novas tecnologias, inteligência artificial, manufatura avançada, robótica, né, sabendo que a história do Porto começou com o desenvolvimento de software, né? Como é que existe esse planejamento para... como até o Cid estava falando no intervalo, né, quer dizer, a gente está se resolvendo pela gente mesmo, né? A gente já tem grupo estudando lá de empreendedores e trabalhadores lá. Blockchain, que é uma tecnologia absolutamente disruptiva, que tem aí pela frente, que a gente já está estudando, inteligência artificial. Vai ter uma mudança significativa em tudo que a gente conhece, que é com a chegada da internet das coisas, né? E principalmente de uma tecnologia completamente nova, que é o 5G. Que as pessoas ainda não se atentaram, a Coreia começou essa semana passada, mas só para ter uma ideia, é uma velocidade de 20 gigas por segundo. A pessoa baixa o filme, Aldo, em 1 segundo, um filme inteiro, certo? Isso não é sonho não, né? Não, e sem interrupção. Então, quer dizer, isso dá tecnologia de internet e de conexão de dados que a gente não tem hoje, que vai possibilitar, na verdade, que a gente tenha dê um salto tecnológico de qualidade para os próximos anos. Pierre, então, desculpa, eu entendo o Porto está se preparando internamente para isso, mas será que é suficiente? Eu espero que seja. Chegando mais gente, veja, hoje a gente está topando na mão de obra, esse é o fato que a gente tem. O que a gente quer aqui é ser um atraso. Mas você não tem gente hoje no 3G, imagina no 5. Mas veja, isso as empresas vão ter, de certa forma, para fazer sua produção e as pessoas não têm em casa. Mas no caso do que o Alexandre está perguntando, basicamente o que a gente está esperando é que, com a chegada de novas pessoas aqui, a gente se prepare. Porque hoje está todo mundo topado, não tem jeito. Como eu estou falando, a gente tem 900 vagas em aberto lá, então o que a gente está se preocupando muito hoje é fazer produção para gerar receita mesmo, né? Porque, primeiro, que ele está em crise. Segundo, que é disso que o Estado está precisando agora. Diga, Emília. A gente sabe que negócios inovadores, especialmente startups, trabalham em cima de problemas, né? E a gente tem problemas tanto na ilha do Recife quanto na cidade do Recife que são em escala global. Não só essa questão do gap que vai ser criada a tecnologia para as pessoas que não vão alcançar de qualquer jeito. É um gap enorme. A gente tem problema de lixo, de mobilidade ainda, apesar do Uber, que não é uma solução de mobilidade, é uma solução de compartilhamento, né? E da água, enfim, são problemas que são de escala global, inclusive. Como é que o Porto faz o fomento a iniciativas empreendedoras nessas áreas que tocam problemas que existem lá, fisicamente no Porto também? Veja, o Porto Digital, que está, como você disse, localizado na ilha do Recife, tem uma série de problemas lá, né? O que a gente tem feito, está marcado inclusive uma conversa na prefeitura, que a gente está se colocando à disposição para resolver esses problemas lá. Mas eu digo, fomento ao empredizer em cima desses problemas. Sim, então, só você ter uma ideia, a gente tinha, como a gente retrocede nas coisas, certo? A gente tinha a Zona Azul eletrônica e não tem mais. Quer dizer, foi uma solução do Porto Digital que colocou lá dentro. E hoje, por que a gente não tem mais? Então, essa é uma pergunta que eu acho que o prefeito tem que responder muito mais do que eu. Dizer, por que nós não estamos demandando coisas ao Porto Digital para resolver o problema do bairro do Recife? O que a gente fez agora, que foi o CD. O principal diretor que eu tinha, que é Guilherme Calheiros, que está hoje na secretaria, assumindo o lugar de Bruno Chuamba, por um pedido do prefeito, a gente cedeu Guilherme para lá, para fazer um projeto de reconstrução do bairro, para poder pelo menos enterrar os fios. Porque, veja, num lugar de tecnologia é inaceitável que você tenha os fios pendurados daquele jeito, com 18, 19 empresas passando, a sua tecnologia pelo poste ainda. Veja, a gente tá tratando disso ainda, né? Agora eu entendo, veja, Recife é um lugar que tem milhares de problemas, não é só ali, não. Você falou o lixo, o saneamento, mas a gente tem problemas básicos, como, por exemplo, as calçadas do bairro do Recife. Aquele é um bairro histórico que devia estar absolutamente preservado, né? Veja, a gente está sempre... Mas é porque a impressão que passa, Pierre, é que a prefeitura bota o se colar, colou, sabe? Aquela coisa, não, deixa aí, o Porto vai levando, resolvendo, se colar, colou, tudo certo. Eu entendo, veja, todos os problemas que tem, as dificuldades financeiras que todos têm, mas veja, nós estamos nos colocando à disposição para resolver o máximo de problemas possíveis. Sem fazer nada de graça, vendendo serviços mesmo para a prefeitura, para quem quer que seja, mas a gente precisa ser demandado para isso, né? Então, quando eu estou falando do bairro de Santo Antônio, é que a gente tem uma preocupação legítima. Por quê? Porque se ninguém se preocupar com o centro do Recife, quem é que vai se preocupar? Todo recifense devia se preocupar o tempo todo com aquele centro, em ver o centro abandonado. Eu moro no centro da cidade, viu? Eu sou um dos raros moradores do centro da cidade.
e às vezes vão andando para o Porto Digital. Eu passo por ali todo dia com medo de levar uma facada pela pracinha do Diário. Então não faça mais esse isso, esse é um problema sério da cidade do Recife. Renato quer Então, perguntar. nós estaremos sempre à disposição do poder público. Ítalo, depois Renato. Sérgio Cavalcante, nosso amigo, né, que está lá no grupo Cornélio Brennand, tem uma frase muito boa que para inovar a gente precisa de problemas. E a quantidade de problemas que a gente tem é um mar de oportunidade também para as empresas. Então acho que a gente, como empreendedor, dentro das escolas técnicas, a gente tem que se colocar e colocar essas coisas como só um ponto, Aldo. A gente tem o nosso polo de fruta e vinicultura em Petrolina. E vem lá o sistema de gotejamento de Israel para resolver a seca que a gente tem há 500 anos e lá eles têm há 60 anos. Então, cabe também, a gente precisa ter um papel... o empreendedor e o brasileiro, a gente tem que ter um papel ativo aí nessa coisa da solução desses problemas que são nossos. Porque chamar a atenção alguma coisa. Nós estamos à disposição, estaremos à disposição para tentar buscar soluções para qualquer problema que a gente tenha do ponto de vista urbanístico da cidade do Recife. Porque, veja, as perguntas devem ser feitas e nem sempre são respondidas. É muito pequeno isso, mas como é que você tem uma zona azul habilidade eletrônica que você... E não tem mais. Né? Qual é a razão de ter... Cara, é o custo que é inviável? Ou é mais fácil o cara meter a caneta para arrecadar? Traz o problema que a gente resolve, né? Exato, mas são problemas que são fáceis de resolver, sabe? Diga, Renato. Pierre, você falou, a gente já falou aqui algumas vezes das suas metas da sua gestão para 2025, de dobrar a quantidade de funcionários, dobrar as empresas, dobrar o faturamento, mas quando você falou nos cases, nas empresas que são cases do Porto Digital, você citou uma, que é a Mr. Pot, do Mundo Bita, que é do ramo da economia criativa, né? Não é, a gente vem falando muito aqui de TI, e a gente tem também um outro ramo que o Porto Digital trabalha, que é da economia criativa. Eu queria saber como é que está a economia criativa dentro dessa estratégia. Vocês têm algum plano para isso? Como é que isso vai funcionar para atrair mais negócios em economia criativa? A gente vai contratar agora o planejamento estratégico para a economia criativa. Há uma dificuldade natural do setor em se organizar, porque o setor funciona muito em termos de job, não em função de uma cadeia constante, um flow constante não de investimento, mas de receita, né? Porque normalmente trabalha muito em cima de subvenção, só para todo mundo entender. A gente trabalha na economia criativa em games, fotografia, em cinema, audiovisual. Então, mas ele trabalha muito em cima de jobs. O que a gente pretende fazer, e a ideia inicial de Chico Saboia, que foi o ex-presidente do Porto Digital, que hoje está no Sebrae, era justamente esse, de que o Porto Digital pudesse auxiliar para que isso se transformasse em um recebimento contínuo de receita, se transformasse realmente num business, né? A gente vai fazer agora esse planejamento estratégico. A gente quer encontrar um ponto comum que seja comum a todas as empresas do ponto de vista de necessidade para transformação em business dos seus jobs, digamos assim, dos seus trabalhos que sejam curtos, né? Esse é que é o ponto que a gente está colocando. Obviamente, né, com todas as dificuldades que a gente tem, mas a gente tem feito atrações de empresas para lá. A gente tem um equipamento que é o Porto Mídia, mas que equipamentos são laboratórios de desenvolvimento de soluções, mas a gente acha que existe talvez um fio condutor que liga essas empresas de tecnologias. As empresas de games não, porque elas já são empresas que muito próximas da TI também, né? Tem isso também. Pierre, uma curiosidade, você estava falando, acho que é vocês para perguntar aí, Carlos, também, você estava falando, Emília puxou essa questão de estrutura no bairro do Recife, né? O próprio prédio hoje maior da sede do Porto Digital é um prédio velho, né? É um prédio antigo, né? Que era do Bandep, né? Ele e ali certamente você tem que investir muito, né? Para fazer alguma outra alteração, né? Veja, só há uma ideia de que para fazer o restauro daquele prédio, porque ele é um equipamento, uma área histórica, não gastaria 10 milhões de reais para fazer. Melhor fazer outro. Mas não pode fazer outro, nem pode fazer outro. Veja, aquele é o principal prédio que nós temos lá. O que a gente está esperando ficar mais ou menos claro qual vai ser a lei de incentivo que vai haver para isso, porque vai ter que ter... Restauro tem que ter incentivo, não tem jeito, né? Então, por lei Rouanet, seja o que for. Agora, tem uma coisa que eu não falei, né, que em relação ao centro do Recife, veja, eu já anunciei isso na reunião que nós tivemos com os empresários, nós vamos fazer o primeiro residencial lá no bairro do Recife, viu? Na ilha? Na ilha, a gente vai fazer, nós vamos entrar com um prédio, os empreendedores, vai ser uma consulta, mas... prédio já pronto, é? Não, a gente cabe tem um restauro prédio ou é construção? Que vai fazer restauro, e os empreendedores vão entrar lá com Qual é o recursos. prédio ali? A gente quer fazer naquele prédio que era um antigo Itaú, ali na esquina da Madre de Deus com a Marquês de Olinda, que é um prédio muito bonito, que a gente quer fazer um projeto
completamente diferente. A gente quer chamar o setor privado para participar, né? Mas Então talvez aquela ideia sua do cara de Santo Antônio morar ali já é porque Santo Antônio é mais barato para você construir, entendeu? Os prédios não são tombados, então ele é um projeto mais fácil de se viabilizar. Mas a gente quer fazer o primeiro modelo lá dentro do bairro do Recife. A gente já vai começar. Lógico, tem projeto para aprovar, tem tudo e tal, mas a gente já vai dar entrada esse primeiro semestre lá em projeto, alguma coisa. O bairro aos poucos vai retomando, né? É eu isso falei que a gente disso aqui imagina. lá do lance da Livraria Jaqueira, mas você isso. conheceu, é um empreendimento fabuloso que vai substituir onde era a Livraria Cultura. E é a estrutura nova da Jaqueira que vai, sem dúvida alguma, dar um... Mas veja, esse é o ponto que está faltando. Esse é o ponto que está faltando no projeto de urbanismo do Porto Digital, era justamente levar moradia para o centro da cidade, né? A gente vai fazer esse primeiro MVP, né? esse primeiro modelo a gente vai fazer nesse prédio, né? A gente imagina que cabe 50, 60 apartamentos, é um prédio de 3 mil metros quadrados. É grande. Então, E como vai ser esse modelo? Vai ser um modelo de co-living? Essa é a ideia, fazer um modelo de co-living ali dentro, um projeto completamente inovador. Esse é o primeiro co-living do Brasil, né? Um modelo, só para todo mundo entender, são apartamentos pequenos onde as coisas são compartilhadas, inclusive cozinha compartilhada, lavanderia compartilhada, mas com a ideia de todo mundo viver em comunhão, né? Essa que é a ideia. É uma ideia muito arriscada, obviamente, mas é uma ideia, uma entrega para o inovadora, né? Muito grande. Qual é do Porto Digital, Pierre? Qual é a média de idade de quem atua hoje no Porto Digital? Qual é a faixa etária lá? É 20, 25, 30, 40, 50? Ou essa coisa ela é bem... Próximo dos 25 anos, essa é a média. É jovem. É a média. Inclusive, eu até estava brincando, dizendo, olha, a gente tem que fazer aqui, tentar juntar as empresas todas para fazer um plano de saúde coletivo aqui dentro. Porque aí, gente como eu e o Alcides vai pagar bem menos, né, Alcides? Você vai pagar bem menos, porque a média de idade é muito lá embaixo. Ajudar. Carlos, sua pergunta rapidinho. Vamos lá. Pierre, acho que uma questão que a gente não tocou ainda é em relação, eu acho que interessante, a questão da quebra dos monopólios. Lá no passado, a Standard Oil o governo americano teve que intervir na quebra do monopólio. E a gente vê grandes empresas, grandes corporações como o Google, o Facebook, indo nesse mesmo caminho. Hoje de manhã, eu acho que eu vi um pronunciamento de Theresa May falando sobre proteção de dados e monopólios. Como é que vocês enxergam essa questão dos monopólios? Até que ponto vocês conseguem fazer o trabalho de vocês desagregado de pressão de Google e dessas grandes corporações? E, para complementar a pergunta, a opinião de vocês a sua opinião sobre os movimentos de insurgência que também estão aí, desde a revolta de Seattle até a Primavera Árabe, enfim, Manuel Castells, Boaventura de Souza Santos, teóricos que pensam sobre como a sociedade está se organizando e se contrapondo a esse estado de coisas através dos meios de tecnologia e tudo isso. Bom, primeiro que veja, todo monopólio é absolutamente nocivo para a economia, isso é um fato. No caso da tecnologia, um caso mais visível é na área de mídia, né, porque o faturamento que vem de mídia, só para ter uma ideia, até 2020, metade do faturamento mundial das empresas, do ponto de vista de marketing, vai para a internet. Né? Então, e na internet, entre 60% e 70%, varia um pouco do período que você pegue, ela está concentrada na mão do Google e do Facebook. Né? Então, isso é extremamente nocivo para a economia mundial como um todo. Isso é um fato. E ainda não há solução para isso, né? Do ponto de vista de regulação de mercado. Né? É lógico que a regulação de mercado só precisa atingir quando essas coisas acontecem. Estou dizendo que eu sou um liberal, agora eu reconheço que há uma tendência, em alguns casos, para o monopólio em determinados setores, principalmente quando você não regula. Então, esse é o ponto principal. Eu acho que vai precisar ver, porque as empresas de mídia, por exemplo, estão sofrendo muito. Porque o Google e o Facebook são apenas plataformas, não produzem conteúdo. Né? Então, e os jornais, e como vão ficar as televisões? Então, vai precisar haver um equilíbrio disso, isso é um fato. Segundo, os movimentos de insurgência que surgiram aí, o caso mais visível foi a Primavera Árabe, né? Que, a partir daquele momento foi o primeiro grande momento que todo mundo se organizou basicamente via rede. Né? Então, aquele momento ali, ele chegou aqui no Brasil rápido também. Né? Em 2000, por exemplo, o que está acontecendo agora, essa divisão que a gente vê no país, ela vem muito em função de 2013. Às vezes a gente acha que isso aqui é por conta do impeachment de Dilma, alguma coisa assim, mas esse negócio começou lá em 2013. E, na verdade, veja, as pessoas só fizeram se articular através da rede. A rede é apenas uma plataforma. Então as pessoas se articularam através da rede, mas lembrando que o Brasil já estava uma panela de pressão. Então os problemas estavam muito visíveis, mas a internet deu luz a tudo isso que a gente vem vendo agora. Porque antigamente todo mundo botava tudo para debaixo do tapete.
né? Então, era fácil você colocar debaixo do tapete as coisas e deixar tudo para lá. Hoje você não consegue mais fazer isso. Quando a população, na verdade, começa a exigir que o padrão das coisas que o serviço público faça é absolutamente igual ao padrão FIF que a gente tinha, é porque ali ficou provado que o governo, quando quer, consegue funcionar, né? Mas, obviamente que as relações, a gente está vendo isso todo dia, né? As mensagens que o governo está passando, que o governo federal está passando. Mas, assim, a gente tem, obviamente, uma preocupação com o que vem pela frente, porque há uma ideia geral hoje de que a gente precisa retroceder. É que não, a rede está aí, a mídia não presta, né? Quer dizer, que esse tipo de coisa não precisa acontecer. E do outro lado você tem, não, a mídia precisa ser preservada e tal, e a gente precisa encontrar, basicamente, um equilíbrio nessas relações para a gente crescer. Na verdade, que a gente está indo numa onda muito difícil de ser resolvida. A gente tem um lado para cá e um lado para lá, né? Então, assim, você tem do mesmo lado o que está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Por outro lado, você também tem o que está acontecendo na Venezuela, né? Na Venezuela, as pessoas sequer conseguem se articular via rede, porque o Twitter não consegue funcionar, porque não tem rede. Na Venezuela não tem nem não tem rede, não tem nada. Né? Então, na China não tem Facebook. Na China não tem Facebook. Mas eu tenho o caso da China. Eu acho mais curioso, porque eu acho. Mas porque a China também é outro planeta. Não, né? Mas é porque eu acho que a China não tem. Veja, a China não tem o Facebook, porque ela faz um próprio para ela. E um país que tem 1,5 bilhão de pessoas, ela tem o mercado dela. Para que ela vai abrir para uma empresa americana? Você imagina isso é uma se questão abre pro estratégica para ela, né? E controle de dados também. Eu queria puxar para o polo oposto, né? Carlos puxou para os monopólios, eu vou puxar para a diversidade. Dos grandes valores que a gente tem no Porto Digital é exatamente a grande diversidade de pessoas, de empresas grandes, médias, pequenas, que atuam em diversos setores diferentes da economia. Nós temos empresas que são líderes de mercado, por exemplo, na administração hospitalar, com a MV. Nós temos a Informa, que é líder no setor de transmissão de energia. A Tempest é líder no setor de segurança de informação. A Neurotech é líder no setor de uso de inteligência artificial para o setor de crédito e bancário, e seguros. Enfim, e nós também temos uma grande diversidade de pessoas, porque o setor de tecnologia da informação é um setor que permite uma ascensão social como poucas carreiras permitem. Já que ela não é uma carreira regulamentada, ela permite que uma pessoa entre como auxiliar de suporte numa empresa e saia como analista de sistema sênior. Ou até gerente de projetos, às vezes. Gerente de projeto, etc. Então, existem, na minha empresa, tem vários casos de sucesso nesse aspecto. A pergunta é, como é que a gente pode atrair agora, que a gente já sabe que a diversidade é uma coisa boa, como é que a gente pode atrair mais mulheres, já que a gente tem uma participação pequena ainda das mulheres no setor de tecnologia? É só olhar aqui o Roda Viva, né? A gente tem um projeto chamado Minas, que é Mulheres, Inovação, Negócio e Artes. Foi através de uma emenda parlamentar da então deputada Luciana Santos, que culmina com duas coisas. Primeiro, só para a gente ter uma ideia dos números, como isso é baixo. Tem 20% mais ou menos de mulheres no Porto Digital, isso é muito baixo. Mas quando você olha o radar ali, o cenário vai ser ainda pior. Lá no Centro de Informática, no curso de Engenharia da Computação, 21% de mulheres, Ciência da Computação, 15% de mulheres, Sistema de Informação, 12% de meninas que estão entrando agora no SISU desse ano. Então, ou a gente vai reverter isso lá embaixo, ou ele não vai acontecer, né? O que a gente quer com esse projeto é que a gente reverta isso. Então, a gente tem esse projeto lá que culmina, inclusive, com uma creche que vai ser feita lá dentro do Porto Digital, já está em construção na Rua da Moeda, né? Para inserir mais mulheres no mercado de trabalho. Esse é um ponto nosso fundamental. Essa creche é um projeto do Porto, é? É um projeto do Porto Digital feito com recurso através dessa emenda parlamentar. A gente vai ser privado, a gente está buscando um parceiro para gerenciar, porque o Porto Digital não vai fazer a gestão de uma creche, mas a gente vai ter esse equipamento lá na Rua da Moeda. Mas esse é projeto ou já está em fase de execução? Não, está em execução. Está em execução. Está faltando ainda uma contrapartida que o governo dê até maio, né? Governo federal. Não, o governo do Estado. Né? E a Prefeitura também, porque esse é um projeto conjunto, mas está andando bastante o projeto. E o que a gente está imaginando agora, já estou sentando com o pessoal, é para a gente fazer um projeto, na verdade, de inclusão social da população trans, dentro do ambiente do Porto Digital também. Perfeito. Pierre, amigo, só tenho a agradecer. Nosso tempo acaba, né? Muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção, a disponibilidade de poder conversar. O papo foi muito bom, né? Com os conhecedores aí, muito bom poder rever alguns amigos.
e certamente em outras oportunidades a gente vai poder conversar um pouco mais. Boa sorte, amigo, e até o próximo encontro. Eu tá que bom? agradeço. Obrigado. O programa fica disponível aí nas redes sociais, você pode acompanhar se perdeu algum trechinho. O Roda Viva Pernambuco vai ao ar todas as terças aqui na TV Cultura, na TV Nova. Grato pela atenção e até um próximo encontro. Boa noite a todos.